Boa tarde a todos, tá certo? Vê só, antes de começar tudo, eu quero dar alguns informes sobre a reunião de ontem com os professores, certo? O horário que vai ser trabalhado para as aulas online até o dia 6 vai permanecer o da tarde, tá certo? De segunda a quinta à tarde, o horário que vem sendo trabalhado com vocês. De manhã vai ficar, tá? Para a questão de atendimento a vocês em relação a dúvidas sobre o conteúdo ou sobre a resolução de alguns exercícios, tá? Se eu não me engano, o dia de física, tá? Para esse atendimento ficou para hoje de manhã, tá certo? Eu acho que a partir das 8 horas. Mas aí mandou o calendário no grupo. Aí, qualquer coisa eu disponibilizo para vocês lá no Classroom, se vocês quiserem, certo? Mas aí, lembrando que esse horário da manhã só vai funcionar até o dia 6, tá? Vê só, gente, na última aula a gente viu a questão, tá, da resolução dos exercícios sobre a dilatação dos sólidos, que a gente trabalhou dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Faltou ver com vocês a questão de um exemplo, tá? Explicando como é que a gente resolve a dilatação dos líquidos e a dilatação dos gases, tá? Então, para começar, antes de ver o novo assunto, eu vou fazer esse exemplo para vocês, tá? Esses dois exemplos estão no livro, tá? São questões do livro de vocês. Um da página 63 e o outro da página 65, tá certo? Então, eu só vou ajustar a câmera, aí eu quero que vocês me digam como tá a questão de se dá para ver a folha, se dá para ver os cálculos direitinho, certo? E aí, vocês estão conseguindo visualizar? Então, né? Então, vê só, a primeira questão que eu vou responder para vocês, ela é da página 63 do livro, tá? Que está que fala sobre a dilatação dos líquidos, onde ela diz o seguinte: uma panela de cobre, ela tem um volume, tá? De 1.000 centímetros cúbicos, tá? E está totalmente cheia de água. Então, após o aquecimento de 80 graus, certa quantidade de água transborda da panela. Então, quais são os dados que a questão está fornecendo, tá? Ele está fornecendo o coeficiente de dilatação volumétrica da água, que é de 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, e está fornecendo o coeficiente de dilatação volumétrica do cobre, tá? Que é de 5,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, ele está dando duas alternativas para vocês resolverem. A letra A, que diz o seguinte, tá? A variação do volume sofrida pela panela e pela água. E a letra B está pedindo um volume de água que transborda após o aquecimento, tá? A letra B, ele está pedindo o que a gente chama de volume aparente. Já a letra A está pedindo o volume real, tá, do líquido, que é a água, e pedindo o volume, a variação do volume, tá, do recipiente, que nesse caso é a panela de cobre, certo? Então, resolvendo a questão, tá, que é o oitavo, dá para vocês verem?
Vocês estão conseguindo visualizar os números aqui? Bom, eu vou assumir que sim, tá certo? Como na letra A ele está pedindo, tá? A variação volumétrica da panela, certo? E a variação volumétrica da água, tá? Então, vamos calcular primeiro, tá? Como primeiro passo, a variação da dilatação volumétrica da panela, certo? O que é que a gente tem como dado, tá? A gente tem como dado, certo? O volume inicial, tá? Que foi de 1.000 centímetros cúbicos. A gente tem a variação de temperatura, que foi de 80 graus Celsius, tá? E a gente tem o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Que foi de 5,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, certo? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Vai simplesmente, tá, substituir na fórmula de dilatação volumétrica, tá? Que é ΔV igual ao volume inicial, tá? Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica da panela, certo? Vezes a variação de temperatura, tá? Então, ΔV da panela vai ser igual a 1.000 centímetros cúbicos vezes 5,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, certo? Vezes 80 graus. Então, ΔV aqui vai ser de quanto, tá? Fazendo a multiplicação, certo? A gente obtém o valor da dilatação volumétrica referente à panela de cobre, que vai ser de 4,08, qual é a unidade? Centímetros cúbicos, certo? Porque consta graus Celsius com graus Celsius, a que sobra é a unidade da dilatação volumétrica. Então, a dilatação volumétrica da panela, a variação da dilatação volumétrica da panela é de 4,08 centímetros cúbicos. Então, só está faltando descobrir qual é a dilatação real ou a dilatação do líquido, tá? Que nesse caso vai ser a dilatação volumétrica da água. Certo? Que é o passo 2 para resolver a letra A, tá? Então, agora, a gente vai ver a dilatação volumétrica da água. Quais são os dados que a gente tem, tá? A gente tem um volume inicial, que é de 1.000 centímetros cúbicos. A gente tem o gama, tá? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica da água que a questão forneceu, certo? Que é de 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, certo? E tem a variação de temperatura, tá? Que foi de 80 graus Celsius. Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? Tá? A gente vai fazer aqui da mesma forma que a gente fez quando a gente calculou a variação da dilatação volumétrica da panela, tá certo? Utilizando a fórmula de dilatação volumétrica, tá?
Então, nesse caso aqui, a gente quer saber o ΔV da água, que vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação da água, certo? Vezes a variação de temperatura, tá? Então, o delta V da água vai ser igual a 1.000 centímetros cúbicos vezes 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1, tá? Vezes a variação de temperatura, que é 80 graus Celsius. Então, ΔV, que é o coeficiente, não, a variação de dilatação volumétrica da água, vai ser o valor que a gente vai obter após a multiplicação desses dados, tá certo? Do volume inicial, do coeficiente de dilatação da água e da variação de temperatura, que a gente obtém o valor de 10,4 centímetros cúbicos, tá? Por quê? Porque as unidades que são iguais, tá? Numa multiplicação a gente corta. Então, qual é a unidade que sobra? Centímetros cúbicos. Então, é a unidade da dilatação volumétrica da água, certo? Já na letra B desse oitavo, tá? Ele está pedindo, certo? O volume da água que transborda após o aquecimento. Então, esse volume que ele está falando aqui, tá certo? Esse ΔV que ele está pedindo aqui é o ΔV aparente, que eu comentei com vocês na aula anterior, tá certo? Então, como é que a gente obtém isso, tá? Lembra o que eu falei para vocês, certo? Que tem uma relação, tá? Quando a gente está trabalhando a dilatação dos líquidos, que essa relação aqui, tá? É obtida da seguinte forma. O ΔV do líquido, que nesse caso é o ΔV da água, vai ser igual, tá? O ΔV aparente, certo? Mais o ΔV do recipiente, que nesse caso é da panela de cobre. Então, a gente tem todos os dados para achar a variação da dilatação volumétrica aparente. O que vocês acham? A gente tem todos os dados para isso? Sim. Sim, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir nessa relação aqui. Porque a gente tem o volume real do líquido, que a gente calculou na letra A, e tem, tá, a variação da dilatação volumétrica do cobre, que a gente também obteve na letra A. Então, aqui a gente vai substituir apenas, tá certo? Então, como é que fica, tá? O ΔV da água, qual foi o valor? Foi de 10, tá? 0,4 centímetros cúbicos, certo? O ΔV aparente, tá? É o que a gente quer saber. Então, é a incógnita que a gente deve isolar, certo? Mas o ΔV da panela de cobre, que foi de 4,08 centímetros cúbicos. Então, o que a gente deve fazer aqui, tá? O que a gente deve fazer aqui, certo? A gente deve fazer um jogo de sinais, tá? E isolar a incógnita que a gente quer descobrir. Então, a gente vai passar esse valor, tá, do recipiente de cobre para antes da igualdade. Porém, trocando o seu sinal, certo? Então, vai ficar 10,4
4 centímetros cúbicos menos 4,08 centímetros cúbicos igual, certo? ΔV aparente. Então, qual vai ser o valor aí, certo? O valor vai ser obtido após a subtração desses dois termos, certo? Que a gente obtém o valor do ΔV aparente, tá? De 6,32 centímetros cúbicos. E aí, foi fácil de entender essa questão do livro? Sim. Pronto, e então é mais ou menos assim, tá certo? Que a gente vai obter, tá? A questão da dilatação dos líquidos. Tá? Em relação à dilatação dos gases, tá? A questão que eu vou resolver para vocês aqui é o da página 65, tá? Questão 13. Que ela diz o seguinte: uma bexiga que pode facilmente se deformar contém, tá? 1 litro de gás ideal a temperatura, tá? De 30 graus Celsius. O conjunto é resfriado até 0 graus Celsius. Então, considere o coeficiente de dilatação volumétrica do gás ideal, tá? Gama igual a 3,66 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, tá? Então, responda essas três alternativas aqui. A letra A, ela está pedindo o seguinte: descreva o que acontece com o volume do gás ao ser resfriado. O que acontece, gente, quando a gente resfria a temperatura do gás? Lembrando que o volume do gás ele se expande se a gente aumenta a temperatura. Se a gente diminui a temperatura, o que, que acontece com o volume? E aí? Se a gente diminui a temperatura de um gás, o que, é que vai acontecer com o volume dele? Tendo como exemplo aqueles passeios de balão que se tem, que para o balão subir a gente fornece uma energia para ele, ou seja, a gente liga o fogo ali e a gente está aumentando a temperatura daquele gás presente naquele balão. Então o balão começa o volume a aumentar e ele começa a subir. Então, para fazer o balão descer, tá? O que, que a gente faz? A gente não diminui a temperatura. Então, o que está acontecendo com o volume daquele balão? Tá diminuindo. Está diminuindo. Então, a resposta na letra A é a seguinte, está sintetizando. Ao diminuir a temperatura, o volume do gás ele vai diminuir, certo? Então, essa é a resposta da letra A, tá? A letra B está pedindo para a gente justificar a resposta do item anterior. Então, a gente pode dizer o seguinte, tá? Que com a diminuição da temperatura, as partículas constituintes do gás, eles começam a perder a energia cinética, tá? Que é a energia relacionada à movimentação, tá? Então, vamos vibrar com distâncias que vai estar relativamente menor que antes. Então, fazendo assim que o volume do gás comece a diminuir, tá certo? Melhorando a justificativa ou a resposta que a gente apresentou no item A, certo? Não, no item C, tá? Vem o que a gente vem a questão da gente calcular a variação do volume do gás após o resfriamento. Lembrando que, como a temperatura final é menor que a inicial, então a variação da dilatação volumétrica, nesse caso, ela vai ser positiva ou negativa?
Se a temperatura final é zero, tá? Que ela vai ser, no caso, menor que a temperatura inicial, que foi de 30 graus Celsius, certo? Então, a variação da dilatação volumétrica que a gente vai obter aqui, ela vai ser negativa, tá? Eu quero que vocês observem o seguinte: no item C, que a gente quer saber a dilatação volumétrica desse gás, tá? Quais os dados que a gente tem? A gente tem a temperatura inicial, que foi de 30 graus Celsius, certo? A gente tem a temperatura final, tá? Que é a temperatura que ele sofreu resfriamento, que foi de 0 graus Celsius. E a gente tem o coeficiente de dilatação volumétrica do gás ideal, que a gente considera esse gás, tá? A gente trata esse gás como gás ideal, tá? Que é de 3,66 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? É obter o delta T. Tá? Como é que a gente obtém esse delta T? Fazendo a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Então, qual é o valor do delta T aqui? Sabendo que a temperatura final é de 0 graus, tá? Celsius menos a temperatura inicial, que é 30 graus Celsius. Então, qual é o delta T que a gente vai utilizar aqui? A gente vai, tá, utilizar o valor de delta T de menos 30 graus Celsius, tá certo? Por quê? Porque 0 menos 30, a gente obtém um valor de menos 30, tá? Então, o segundo passo, após isso, identificar a variação de temperatura, tá? É utilizar a fórmula da dilatação volumétrica. Nesse caso, trabalhando que esse gás está sendo um gás ideal, tá? Então, ΔV do gás vai ser igual, tá? O volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do gás ideal, tá? Vezes a variação de temperatura, certo? Então, ΔV do gás vai ser igual. Qual foi o volume inicial que ele deu? Ele deu o volume inicial de 1 litro, tá? Vezes 3,66 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1 vezes a variação de temperatura que a gente obteve, que foi de menos 30 graus Celsius, tá? Então, o Ô, professora, não tá coeficiente... dando pra ver, não. Agora deu. Pronto, agora deu. Pronto. Então, o que foi que eu coloquei aqui, tá? Eu substituí os valores que a gente tem na fórmula de dilatação volumétrica. Agora, o quê? Considerando que a gente está trabalhando, tá, com gás ideal. Então, ΔV vai ser igual a 1 litro, que é o volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica do gás ideal, tá? Que é 3,66 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura que a gente obteve, que foi de menos 30 graus Celsius. Então, fazendo a multiplicação desses valores, tá? A gente obtém a variação da dilatação volumétrica desse gás, tá? Que foi de 0,1198 litros. Mas observe uma coisa: o sinal está correto? E aí, o sinal está correto?
o valor da dilatação volumétrica desse gás vai ser positivo? Não, é negativo. Negativo, tá certo? Lembrando o que foi que a questão disse, o item C disse, que como a variação, a temperatura final, ela é menor que a inicial, então a variação da dilatação volumétrica desse gás vai ser negativa. Então, vai ser menos 0,1098 litros, tá? Então, é assim que a gente consegue, certo? Utilizar, tá? A fórmula de dilatação volumétrica para trabalhar a dilatação dos gases. Lembrando que na dilatação dos gases, a gente trata o gás que está sendo estudado como o gás ideal, que a gente vai ver o que é realmente esse gás ideal no próximo assunto, quando a gente trabalha a questão da termodinâmica, falando dos estudos dos gases, certo? Eu vou ajeitar a câmera aqui, tá, gente? Para colocar, para apresentar, tá? Mas e aí, conseguiram entender realmente como é que a gente utiliza as fórmulas na dilatação dos líquidos e na dilatação dos gases? Sim. Perfeito. Então, vamos agora partir para entender o que realmente significa esse gás ideal. Que eu falei, e vocês provavelmente não tinham ideia do que estava se tratando. Tá? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Não. Deixa eu ver se vai agora. E aí, tá conseguindo? Agora foi. Ótimo. Vejam só, hoje, tá, a gente vai dar início aos estudos da termodinâmica, tá? Focando agora no estudo dos gases. Entender o comportamento dos gases quando ele é aprisionado, ele vai servir para a gente, tá? Como compreensão de muitas situações que a gente tem no cotidiano, tá certo? Que está representada aqui nessas imagens que está aparecendo para vocês, tá? E além disso, de compreender essas situações que acontecem no cotidiano, vai servir como fundamento para a gente entender o funcionamento, por exemplo, das máquinas térmicas, tá? Então eu pergunto para vocês, o que é um gás? Para ajudar vocês a responderem, tenham em mente que as mudanças de um estado de uma substância, tá? Elas podem ser obtidas variando, tá? A questão da temperatura ou pressão, certo? Porém, nesse caso, vai existir o que a gente chama de temperatura limite, tá? Que vai ser acima do valor da substância que não pode se liquefazer. Estão lembrados do diagrama de Favre? Onde no diagrama de Favre, na curva de vaporização, tem um ponto que a gente chama de ponto crítico. Então, se a substância ela tiver acima daquele ponto crítico, aquela substância ela não pode passar pelo processo de liquefação, ou seja, a gente não consegue mais transformar aquela substância do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, o que, que a gente chama aí desse ponto crítico? A gente chama que ali tem a temperatura crítica, tá? Embora seja muito comum a gente utilizar isso, essa expressão, nos gráficos que a gente viu de diagrama de fases. Então, como é que a gente diz o que é um gás? Com isso, o que, que a gente define o que é gás? Tá? A gente define o que é gás quando o vapor de uma substância que esteja numa temperatura acima da temperatura crítica. Se a temperatura de uma determinada substância tiver com a temperatura
acima do ponto crítico, então essa substância é considerada um gás, tá? Como, por exemplo, o hidrogênio, certo? A temperatura crítica do hidrogênio, tá? É de menos 240 graus Celsius. Então, se o hidrogênio ele tiver, tá, no ponto acima dessa temperatura crítica, por exemplo, 240, menos 241 graus Celsius, então ele já é considerado um gás, tá? Para vocês entenderem o que é a definição do gás, certo? Compreenderam isso? Do que é um gás? Posso seguir Sim. adiante, Anne? Sim, professora, é porque o meu microfone deu algum problema. Acho que não tá ligando, não. Pronto. Então, vê só, gente. Diferente do que acontece com os líquidos e com os sólidos, a distância, tá, entre suas partículas do gás, tá, é altamente bem, vamos dizer que não é altamente, mas é bem espaçosa por questão de movimentação das partículas gasosas, tá? Então, visto que essa distância média entre as partículas de um gás é muito maior do que mesmo o tamanho delas, então essas partículas elas vão estar bem livres para se movimentar. Então, todo o volume ele é ocupado pelo gás. Então, o gás ele consegue preencher totalmente um recipiente que vai conter, tá certo? Então, a gente pode estudar agora o gás ideal, tá? O comportamento dos gases encontrados na natureza, ele pode ser descrito com precisão através de um modelo, tá? Que esse modelo a gente chama de gás ideal ou gás perfeito, tá? Porque eles vão estar submetidos a baixas pressões e altas temperaturas, tá certo? Então, o gás ideal, ele é mais um modelo, certo? Para a gente estudar determinados gases, tá? Dependendo da substância gasosa que a gente está estudando. Então, a gente considera o gás ideal, certo? Um modelo para estudar essa substância, tá? Lembrando que eles vão estar submetidos a baixas pressões e a alta temperatura, tá? Então, esses valores, eles vão variar de um gás para outro gás, tá? Não vai ser sempre o mesmo. Então, cada gás vai ter sua determinada pressão e sua determinada temperatura para a gente considerar, tá? O modelo de gás ideal, certo? Então, por exemplo, o vapor da água, tá? Para a gente considerar, para a gente trabalhar a água como um gás ideal, certo? Se o vapor da água tiver a uma pressão de 1 atm em uma temperatura superior a 100 graus Celsius, certo? Então, a gente trata aí o vapor da água como um gás ideal, tá? Porque ele está a uma pressão de 1 atm, que é uma pressão baixa, tá? Com a temperatura elevada, acima do seu ponto crítico, que é de 100 graus Celsius, certo? Então, o gás ideal em si, tá? Ele vai apresentar algumas características, certo? Então, as equações que a gente vai utilizar, ou as características que a gente vai utilizar para estudar o gás ideal é a seguinte: pressão, volume, temperatura. Ele possui baixa densidade, encontrar-se acima da temperatura considerada crítica, tá? E ter moléculas que se movem de forma desordenada, distantes umas das outras, tá? Então, possuir moléculas que também colidam de forma eventual uma com as outras e com as paredes do recipiente, sendo que essa colisão ela é considerada elástica, tá? Resumindo isso, o gás ideal, ele vai apresentar essas características como as interações, certo? A distância entre as moléculas do gás ideal, tá? Fazendo com que as forças gravitacionais e as forças elétricas
possam ser desprezadas, tá? Então, portanto, as moléculas elas vão conseguir interagir entre si, tá? Apenas durante as eventuais colisões, certo? Então, quando a gente vai falar da movimentação das moléculas de um gás ideal, ela vai ocorrer de forma desordenada, tá? Ou seja, as moléculas vão ter a mesma probabilidade de mover-se em qualquer direção, certo? E elas vão colidir de forma elasticamente uma com as outras e com as paredes do recipiente, mas não vai haver a perda de energia nessas colisões. Por isso que a gente fala que as colisões das moléculas do gás ideal, ela ocorre de forma elástica, tá? Porque não vai haver a perda de energia. Mas aí, gente, quais são as equações que vamos utilizar para estudar o comportamento dos gases? Lembrando que elas nunca vão fornecer, tá, valores exatos, mas a gente tem uma opção de nos aproximar mais do valor exato, certo? Lembrando que nunca vai ser exato, vai ser um valor aproximado, tá? Claro que estabelecendo condições ou características de operações de um gás. Então, a gente diz que um gás ideal para as aplicações da equação é aquele que possui essas características que eu acabei de citar para vocês: pressão, volume, temperatura, baixa densidade. A temperatura ela tem que estar acima do ponto crítico, tá? Da temperatura crítica. A questão de se mover de forma desordenada e as moléculas vão se colidir uma com as outras e com a parede do recipiente, tá? De forma elástica, certo? Então, para a gente trabalhar as equações, para estudar o comportamento de um gás ideal, ele precisa possuir essas características que eu citei para vocês, certo? Compreendido até aí? Certo, sim. Pessoal, antes da gente ver as equações que estudam, que nos fornecem os valores aproximados, tá? Do gás ideal, a gente precisa entender como é que ocorrem as famosas transformações termodinâmicas, tá? Olha só, uma massa de um gás, tá? Com temperatura, volume e pressão estável, ele encontra-se em quê? Se tá o volume, pressão e temperatura estável. Eles vão se encontrar o que a gente chama de estado de equilíbrio, tá? Então, se a gente variar uma ou mais dessas grandezas que eu acabei de citar, pressão, volume e temperatura, a gente obtém o que chamamos de variáveis do estado dos gases, tá certo? Então, fazendo isso, tá? Variando uma dessas grandezas, a gente obtém as variáveis do estado. Então, o gás ele vai começar a se reorganizar outro estado de equilíbrio, ou seja, ele vai começar a se organizar, reorganizar suas moléculas, tá? Para encontrar outro estado de equilíbrio. Por quê? Porque a gente variou uma ou duas dessas grandezas, certo? Que está relacionada com gás, que é a pressão, volume e temperatura, tá? Então, fazendo isso, ocorre o que a gente chama de transformações termodinâmicas, tá? Mas aí, o que seria a temperatura no estado dos gases? Como é que a temperatura está relacionada? Tá? Lembram que a temperatura ela é a medida do grau de agitação das moléculas? Então, ela vai estar relacionada dessa mesma forma para os gases, tá? Que a temperatura vai ser a medida do grau médio de agitação das partículas, moléculas ou átomos que constituem essa substância, tá? Gasosa, seja ela também no estado líquido ou sólido. Então, quando a gente aumenta
A temperatura dessa substância, tá? A gente está aumentando o que a gente chama de energia cinética, que é a movimentação das partículas constituintes naquele gás, certo? Então, se a gente está aumentando a temperatura do gás, a gente está aumentando o volume. Então, a gente já está mexendo com o estado de equilíbrio daquele gás, tá certo? Mas veja só, a grandeza, tá? Que a gente utiliza, a grandeza não, a unidade que a gente utiliza para identificar essa grandeza, que é a temperatura nos gases, certo? É a escala Kelvin, tá? Mas e aí? A pressão. O que é a pressão no estudo dos gases? Tá? A pressão são as colisões que as partículas constituintes dos gases vão efetuar contra as paredes do recipiente que o contém. Ou seja, se a gente aumentar a pressão daquele recipiente, o que é que vai acontecer? A gente vai diminuir ou vai aumentar o volume daquele gás? O que, é que vai ocorrer com a movimentação dessas partículas, com as colisões? Certo? Então, a gente variando uma característica dessa, uma variável dessa, a gente está variando, consequentemente, as outras duas variáveis, tá? Ou uma ou outra. Já o volume, certo? Ele vai ser a relação, tá? Da quantidade do espaço ocupado, ou que pode ser ocupado, que no caso o recipiente, pelo gás, tá certo? Então, se a gente aumenta o volume, a gente está aumentando a pressão, a gente está aumentando a temperatura. Tá? Se a gente for mexer com uma variável dessa de estado, a gente também está mexendo com as outras. Então, com isso, a gente pode ter as transformações termodinâmicas, que podem ser isotérmica, isobárica e isovolumétrica, certo? Vamos estudar a primeira de todas, tá? As transformações isotérmicas. Sim, antes disso, que a gente, tá? Conhecendo os valores da temperatura, da pressão e do volume de um gás, a gente consegue definir qual é o estado desse gás, tá certo? Se o estado desse gás ele é caracterizado por essas três variáveis, cada uma delas é dada em função das outras, então elas vão estar relacionadas entre si, tá? Então a gente pode estudar as transformações termodinâmicas mantendo uma das variáveis constantes. Então a gente, para estudar as transformações termodinâmicas, pelo menos uma dessas três variáveis ela vai permanecer constante, tá certo? Então, a transformação isotérmica, ela é da seguinte forma. Qual é a variável que vai permanecer constante? A variável que vai permanecer constante, tá? É a temperatura, certo? Enquanto a pressão vai variar em função do volume, certo? Quem estudou as transformações isotérmicas? Dois cientistas que chamamos de Bory e Mariotti, tá? Eles realizaram seus experimentos de forma separada e conseguiram identificar, tá? E quantificar através da expressão, de uma expressão matemática, tá? A transformação isotérmica. Como foi esse experimento, certo? Primeiro, Boyle, ele conseguiu aprisionar um gás em um tubo na forma de U, tá? Que vocês estão vendo aqui, o tubo que ele utilizou para aprisionar o gás, tá certo? Que gás ele utilizou? Ele utilizou o gás mercúrio, tá? Então a gente vê que a coluna de mercúrio, certo? Que é essa aqui, ela indica que a pressão exercida sobre o gás. Então, após a variação da pressão desse gás, Boyle ele conseguiu ver o equilíbrio térmico do gás com o ambiente
Em seguida, ele conseguiu efetuar a medida do volume do gás aprisionado, tá certo? E Mariotti, alguns anos depois, através de estudos com experimentos, ele conseguiu descobrir essa mesma relação, tá? Se admitirmos que a temperatura do gás ele não vai se alterar, será possível analisar, tá, a correspondência que se tem entre a pressão e o volume desse mesmo gás. Então, se a temperatura ela permanece constante, essa transformação é uma transformação isotérmica, tá? Que vai ser uma transformação isotérmica quando a variação da pressão ocorre de forma inversamente proporcional à mudança de volume. Então, conforme a pressão diminui, tá, o volume vai o quê? Em vez de diminuir, se ele ocorre de forma inversamente proporcional, ele vai aumentar. Então, falando de forma matemática, a gente consegue escrever da seguinte forma, lembrando que a temperatura está constante, tá? Pressão vezes o volume igual a constante, certo? Como vocês podem observar aí. Mas, como produto dessa pressão pelo volume durante a transformação isotérmica, ela é constante, está certo? A gente representa a pressão e o volume iniciais de um gás. Por exemplo, a gente tem a pressão e o volume inicial, a gente pode representar P1 como pressão inicial e V1 como volume inicial. Tá? Levando em relação a relação matemática anterior, então a gente tem o quê? P1 vezes V1 igual, tá? A pressão e o volume final, certo? Após a variação da pressão, certo? Então, a gente obtém uma pressão e um volume final, não é isso? Então, se a temperatura é constante, então a gente implica a dizer que uma transformação isotérmica, ela segue a lei de Boyle-Mariotti, que tem como fórmula, tá? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, certo? Se a temperatura for constante. Outra maneira que a gente tem de expressar a relação entre pressão e volume durante uma transformação isotérmica é por meio de um gráfico, certo? Eu não sei se está dando para vocês verem direito aqui, mas esse gráfico, ele é um gráfico que representa um gás que sofre uma transformação isotérmica, tá? Onde a gente vê que ele tem uma pressão inicial, tá? E um volume inicial. Quando a gente diminuiu a pressão, tá? Que foi a pressão do P2, certo? O volume inicial, ele aumentou e foi para V2, certo? Então, veja como é a representação do gráfico. Essa linha que está passando entre os pontos aqui de P1 e V1 e P2 e V2, a gente chama de isotérmico, tá? Entenderam mais ou menos até aí? Sim. Então, vê só. Qual é a próxima transformação que vamos estudar? É a transformação isobárica, tá? Que essa transformação ela vai corresponder às mudanças que ocorrem nos gases em relação que a pressão ela vai ser constante. Antes a gente tinha temperatura constante, agora vai ser a pressão. Então, na mudança de estado de uma massa de gás, quando a pressão ela não se altera de forma alguma, o volume e a temperatura, nesse caso aí, ele vai variar, tá? Então, a lei que rege a transformação isobárica é a lei de Charles e Guy Lusardi, tá? Eles são dois cientistas que estudaram tanto a transformação isobárica como a transformação isovolumétrica, tá? Através de realização de experimentos, certo? Onde
A lei de Charles e Gay-Lussac diz o seguinte: a pressão de uma massa do gás ele é constante, então a razão entre o volume e a temperatura também vão ser constantes, certo? No geral, a gente pode dizer que a gente obtém uma transformação isobárica através da razão entre o volume e a temperatura absoluta de determinada massa de gás durante uma transformação isobárica, certo? Mas o que é a temperatura absoluta? Lembram que eu disse quando eu falei das variáveis de estado, tá? Que a gente trabalha com a temperatura na escala Kelvin. Então, a temperatura absoluta aí é o valor na escala Kelvin, tá certo? Se eu não me engano, é de menos 273, mas depois eu dou uma olhadinha e informo para vocês nas questões, tá certo? Então, a gente pode, falando de forma matemática, tá? Com pressão constante, que é a relação, já que é a razão, então é a divisão do volume pela temperatura igual a constante, igual a pressão constante, tá certo? Então, a gente implica dizer que, quando a gente diz que, que esse enunciado da razão tá entre o volume e a temperatura absoluta de determinada massa de gás durante a transformação isobárica é constante, certo? Fazendo a referência a essa temperatura absoluta, a temperatura dada em escala Kelvin, tenho em mente que vai ser a escala Kelvin, tá? Uma vez que a proporcionalidade direta entre o volume e a temperatura só vai ser válida quando a gente utiliza, certo, a escala Kelvin. Então, considerando uma transformação termodinâmica, onde a pressão ela é mantida de forma constante, a temperatura ela vai conseguir variar da temperatura 1 para uma temperatura T2. Então, o volume ocupado pelo gás ela também vai sofrer uma variação, tá certo? De um volume inicial para um volume final. Que a gente pode obter isso através da seguinte expressão: V1 dividindo T1 igual a V2 dividindo a T2, que é a transformação isobárica regida pela lei de Charles e Gay-Lussac, né? Gay-Lussac. Então, eles conseguiram constatar que a variação do volume é diretamente proporcional à variação da temperatura. Por isso, a razão entre o volume e a temperatura ele vai ser de forma constante, certo? Como na transformação isotérmica, a transformação isobárica a gente também consegue, tá, representar ela através do gráfico. Mas aí vejam como é o gráfico de uma transformação isobárica, tá? Onde vai ser o volume, tá? Pela temperatura na escala Kelvin. Onde o volume 1 está relacionado com a temperatura T1, certo? E o volume 2 relacionado com a temperatura T2. Ok? Vê só. A transformação isovolumétrica, a gente pode ver ela em algumas questões, tá? Como transformação isocórica e transformação isotérmica, tá? Ela pode ser conhecida nesses três termos, certo? Isovolumétrica, isocórica e isotérmica, que significa ser que a transformação que está ocorrendo, ela está mantendo que? Qual a única grandeza que a gente não trabalhou de forma constante? O volume. Então, a transformação isocórica, isovolumétrica e isométrica, ela vai manter sempre o volume constante. Então, o que vai variar nessa transformação vai ser a temperatura e a pressão, tá? Então, olha só, qual é a lei que vai reger a transformação isovolumétrica, tá?
é a lei de Charles, que ele diz o seguinte, que para uma dada massa de gás perfeito mantida a volume constante, a pressão é diretamente proporcional à variação da temperatura absoluta, certo? Então, quando ocorre uma transformação termodinâmica sem que o volume do gás varia, então a gente diz que o gás sofreu uma transformação isovolumétrica ou isotérmica ou isocórica, dependendo de como a questão ou de como o próprio autor de alguns livros está tratando sobre esse assunto, tá? Ele pode colocar, em vez de estar transformação isovolumétrica, transformação isocórica. Vai depender muito do termo que é utilizado, certo? No livro de vocês, ele aparece como transformação isovolumétrica, tá? Mas tenha em mente que vai vir questões que não vai estar com esse termo, mas vai significar, se vier dizendo que o volume está constante, então a gente vai trabalhar com transformação isovolumétrica. Então, observe nas questões o que é, qual é as grandezas, as variáveis de estado que vai estar constante. Se é a pressão, se é o volume e se é a temperatura. A gente identificando isso, a gente consegue ver qual é a transformação que aquele gás está sofrendo, tá certo? Se a temperatura tá, for constante, então aquele gás está sofrendo uma transformação isotérmica. Se a pressão for constante, então o gás está sofrendo uma transformação isobárica. Se o volume for constante, tá, então o gás está sofrendo uma transformação isovolumétrica, isocórica, tá, ou isométrica. Certo? Então, a lei de Charles é o que nos vai ajudar a obter os valores aproximados da transformação isovolumétrica, certo? Que é a razão entre a pressão e a temperatura absoluta de determinada massa de gás durante a transformação isovolumétrica. Então, onde o volume vai ser constante. Então, matematicamente falando, podemos escrever da seguinte forma: P dividindo T igual ao volume constante, tá? Então, a gente vai considerar que uma transformação termodinâmica em que o volume ele é mantido constante, tá? E a temperatura absoluta ela vai variar de T1 para um valor de T2, a pressão do gás aí, ela também sofrerá uma variação correspondente ao valor de P1 para P2, tá certo? Então, a gente tem a seguinte expressão: P1 dividindo T1 igual a P2 dividindo T2, onde a gente tem a transformação isovolumétrica, tá? Regida pela lei de Charles, onde ele observa que a variação da pressão ela é diretamente proporcional à variação da temperatura. Então, assim, a razão entre a pressão e a temperatura vai se manter constante. Das mesmas formas que as outras duas transformações, a gente consegue, tá, representar essa transformação isovolumétrica através de um gráfico. Porém, a gente vai substituir a relação, tá? Vai ser entre pressão e temperatura absoluta, que é a temperatura na escala Kelvin. Onde P1 vai ter uma determinada temperatura T1, que ao variar, tá, a pressão ou o volume, ela vai sofrer uma pressão P2 a temperatura T2, tá certo? No gráfico. Vê só, com isso eu finalizo, tá? Essa primeira parte do estudos dos gases. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para voltar à câmera. Vê só, isso eu finalizo hoje, tá? Quanto às questões, exemplos relacionados na utilização dessa fórmula, tá? Como eu combinei com vocês,
certo? Eu vou colocar na segunda-feira, onde segunda-feira eu só vou postar só atividades, certo? Que a gente vai resolvê-las. Vocês vão tentar em casa e a gente resolve elas na quinta-feira, antes de iniciar o próximo assunto, tá certo? Tentem resolver com as fórmulas que eu apresentei para vocês, tá? E se caso não conseguirem, tem o nosso horário de atendimento, que é toda quinta-feira, tá? De manhã. Ou se não, na próxima aula, que é à tarde, a gente vê as dúvidas que vocês tiveram referente à utilização das fórmulas das transformações termodinâmicas, certo? Não, não vai ter aula pelo Meet, tá? Porque esse assunto, ele é bem extensivo, só vai ser para vocês realizarem a atividade e aí eu vou ficar disponível no horário de 1 hora até 1h50 para vocês tirarem dúvida comigo pelo Google Meet ou pelo WhatsApp. Então, Google Meet não, pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp, certo? De 1 hora até 1h50. Eu posto a atividade e assim que vocês verem, se tiver alguma dificuldade, de 1 hora até 1h50, eu estou disponível o tempo todo para ajudar vocês a resolver a atividade. Aí, na quinta, eu abro a aula pelo Google Meet, onde antes de começar o novo assunto, a gente resolve a atividade que eu deixei na segunda. Certo? Pode ser assim? Ótimo. Então, vejam só. Eu vou, assim que encerrar aqui, eu vou colocar a frequência e essa aula gravada, tá? Como também esse material que eu utilizei para vocês lá no Classroom. Então, aguardem só a gravação ficar disponível para mim no e-mail, aí eu posto para vocês, tá certo? E segunda, eu estou colocando a atividade. Outra coisa também, vocês querem o horário? Você já tem um horário que vai ser utilizado essa semana? Pronto. Então, se já você já tem, vocês já estão cientes de como é que vai funcionar, certo? Então, qualquer dúvida, podem estar falando comigo. Então, só aguarde a postagem dos materiais e da lista de frequência tá lá no Classroom. Obrigado, gente, e até a próxima.